vamos começar pelo primeiro bloco, né? São requerimentos que eu estou colocando para melhorias no Centro Médico Senador José Hermílio de Moraes, que fica lá em Casa Forte. Nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 requerimentos para essa unidade de saúde, que basicamente é um centro médico, inclusive muito bem feito, mas que está sofrendo mais uma vez com a estrutura. E que se não fossem os funcionários, os servidores, não estaria funcionando. Ontem a gente registrou aqui o voto de aplauso à gestora do local por lidar com esses problemas que eu vou citar da melhor maneira possível, de forma que o centro funcione para as pessoas. Mas é nosso dever fazer a busca pelas melhorias estruturais. Então, olha só. No requerimento 12.416, eu falo aqui de uma instalação elétrica irregular e exposta. E que isso tem que ser reparo imediato. Só queria deixar claro que este reparo, a gestora já me passou que foi feito. O 12.417, eu falo do fechamento de um buraco causado por um vazamento no teto. São vários buracos de vazamento que teve naquela coberta, uma coberta que foi mal feita, e aí depois refizeram essa coberta, e esses problemas de vazamento foram resolvidos, mas os buracos ficaram. E aí a gestão fica dependendo da Secretaria de Saúde para tapar um buraco de gesso, uma coisa assim surreal, né? Mas é o que acontece. O 12.418, eu falo aqui da área destinada à equipe de manutenção do centro médico. É o seguinte, eles têm uma sala para a equipe de manutenção usar, para a equipe se alimentar, ter hora de descanso. E não tem ali uma estrutura mínima para eles. Então aqui a gente faz um pedido de estrutura mínima, por exemplo, uma TV para eles, a climatização dessa área, coisas básicas para a melhoria dos funcionários. No requerimento 12.419, mais uma vez, a gente fala dos buracos no teto. No 12.425, a gente fala aqui de duas salas que estão com retorno de esgoto. Eu perguntei à gestão, e assim, fica quase impossível dos médicos trabalharem, são salas médicas, tá? E fica impossível dos médicos trabalharem naquela sala, porque tem um retorno de esgoto nessa sala. Então veja a condição de um médico trabalhar numa unidade de saúde do Recife, né? No 12.432, eu falo também das salas de atendimento dos médicos. Tem vários consultórios nesse centro médico, e nesses consultórios não tem mobiliário. Mobiliário, não tem armário. Teve uma sala lá que eu encontrei que a maca era usada para que os médicos colocassem os protocolos de atendimento. Porque não tem uma mesa para os caras usarem. Então, isso é o mínimo de atenção que uma prefeitura que gastou mais de 50 milhões de reais com propaganda esse ano poderia dar para a saúde da cidade. No requerimento 12.435, eu falo da retomada da realização dos exames de campimetria visual. Esses exames estão paralisados lá, porque é preciso ter a recomposição da equipe médica. Não tem a recomposição da equipe para realizar os exames. E aí é o oposto. Tem o equipamento, está faltando o pessoal. No requerimento 12.452, ainda falando da policlínica lá do Centro Médico Hermílio de Moraes, eu peço aqui a reativação do sistema de câmeras de segurança, que não tem. Sistema de câmeras de segurança. No 12.454, eu falo sobre a reposição de placas de gesso também lá na recepção. E nós temos aqui uma sala de pré-consulta que não tem cadeira. E agora eu vou tirar esses últimos 2 minutos aqui para poder resumir para vocês.
é um centro médico com uma área boa, em uma área nobre da cidade, que é Casa Forte, na 17 de agosto. Atende muita gente, principalmente pessoas de idade, porque aquele bairro ali, aquela região tem muita gente de idade. Só que veja, se não fossem os profissionais daquela unidade, não funcionava. É justo que esses profissionais não tenham uma cadeira para sentar? É justo que eles não tenham um banheiro decente para usar? Eu estou falando de mulheres, por exemplo, que não tem uma tampa de privada, pô. E aí tem mulheres na casa que vão concordar comigo, o homem até que se vira de qualquer jeito, mulher não. A probabilidade de pegar uma infecção urinária é muito maior do que um homem. É justo médicos e médicas estarem numa sala com retorno de esgoto? Não é justo, minha gente. Mas é essa a atenção, e eu quero deixar claro que é esta a atenção que a gestão do prefeito João Campos dá à saúde da cidade do Recife. Ah, agora vai inaugurar parque novo. É, parque tem. Sala para médico não tem, não. Então eu faço o registro aqui, foram 18 requerimentos, então não vou ler todos, e vou passar para o próximo bloco, que começa no requerimento 12.487. Esse, eu volto a falar do cemitério de Casa Amarela. E aí, 2 pontos, eu coloquei hoje mais 8 requerimentos para o cemitério de Casa Amarela, naquela fiscalização que eu fiz antes do dia de finados. Tem pessoas aqui que nos acompanham nas galerias e as pessoas que nos acompanham também na rede social. Todo mundo aqui tem parente. Todo mundo conhece um amigo, infelizmente, ou um parente que morreu. E eu queria que vocês imaginassem vocês chegarem lá num cemitério e vissem o túmulo onde está o seu parente, o seu amigo, aberto. Mas não só o túmulo aberto, os restos mortais dos seus parentes expostos. Isso é a intervenção que tem que ser feita de maneira ética. Existe um crime no Código Penal chamado vilipêndio a cadáver, que pode ou não se aplicar a essa situação. Mas o principal aqui é o respeito às famílias. Quando eu fui no cemitério de Casa Amarela, eu vi familiares tendo que presenciar essa cena. E uma outra denúncia séria que esses requerimentos tratam. A denúncia de uma máfia nos túmulos do cemitério de Casa Amarela. Que máfia é essa? Troca de túmulos. Venda de túmulos. Tinha uma família lá, e eu tenho isso gravado, não tem como dizer que não foi, que eles estavam ajeitando um outro túmulo, porque o túmulo que eles tinham pago foi retirado, o corpo do parente, colocado em outro canto, para que outra pessoa usasse aquele túmulo. E segundo eles, o túmulo foi vendido. É uma denúncia séria, que acompanha outra denúncia. A máfia da manutenção dos túmulos. A denúncia de que funcionários da Enlurb, que trabalham na manutenção do cemitério, cobrariam a famílias para que elas pagassem uma taxa de R$20 para que eles limpassem o túmulo dessas famílias. Denúncia já enviada ao Ministério Público, mas também registrada e feita em requerimento. E eu espero que a Prefeitura do Recife tome as devidas providências. Agora, é caso de polícia também. E nós estamos acionando todos os poderes necessários para que as famílias recifenses sejam respeitadas. E vejam que coisa, o recifense não tem respeito nem quando morre. Nem quando morre. Eu vou passar agora para o próximo bloco, gostaria que zerasse o tempo aí, que é do requerimento 12.492 e também o requerimento 12.508. Eu continuo na temática cemitério, mas agora o cemitério de Santo Amaro. Já falei ontem sobre isso, mas volto a falar hoje.
Minha gente, a mesma situação se repetiu no cemitério de Santo Amaro. Cadáveres expostos, ossadas humanas expostas pela erosão dos túmulos. E por que acontece a erosão? Porque não há manutenção que é para ter. Com um detalhe, o recifense paga IPTU pelo local onde o parente dele, o amigo dele, está enterrado. Vejam bem, vocês pagam o IPTU, um imposto, para ter um lugar para viver no Recife. Mesmo se você comprar o seu lugar para viver, você tem que pagar um imposto para continuar vivendo. Todo ano. Um imposto alto. Que vocês não têm a volta disso em ruas sem buraco, em segurança, em iluminação, em nada. Hoje o IPTU do Recifense só serve para fazer dancinha do prefeito, porque não reverte para o Recifense em nada. Pior trânsito do Brasil, cidade mais violenta, tudo mais. Quando um parente seu morre, você tem que pagar IPTU do túmulo. Para quê? Para ser extorquido dentro do cemitério? Para que chegue um funcionário da Enlub e cobre R$ 20 a você para poder limpar o túmulo? E pior, para que não haja manutenção básica daquele local? Para que não haja sequer uma grama colocada ali para evitar a erosão e que os restos mortais do seu parente não fiquem expostos? Esse é o Recife de verdade. E isso eu vi no cemitério de Santo Amaro. Eu vou passar, senhor presidente, para o último bloco, que começa com o requerimento 125/20. Eu vou adiantar, para que a gente discuta bem direitinho, porque foi mais uma unidade de saúde que a gente visitou, que foi... Quer dizer, na verdade, esse agora é do cemitério da Várzea. Eu vou pular a unidade de saúde. Esse agora é do cemitério da Várzea, tá? Cemitério da Várzea. Vamos lá, gente. Talvez uma das imagens... Olha que eu passei 25 anos trabalhando como repórter policial, tá? Eu já vi gente morta de todos os jeitos, que vocês imaginarem. Todas as formas. Queda de avião, atropelado por trem, tudo é jeito. Eu confesso que poucas imagens me chocaram na minha vida, mas no cemitério da Várzea, aquela imagem me chocou. Primeira imagem, eu abri uma porta e achar que eu vou abrir um banheiro que está mal cuidado. Mas quando eu abro aquela porta, existe um depósito de ossadas humanas. Só que não é um Lego, não, aquilo dali não. Aquilo era uma pessoa. Era um depósito de ossadas humanas, com um detalhe. Tinha ossada de criança espalhada pelo chão, assim. Ó. Filme de terror. Literal. E eu levei o primeiro baque nessa imagem. Mas o cemitério da Várzea me mostrou uma outra imagem que eu só tinha visto em filme, literalmente. E olha que eu já vi muita coisa. Uma cova coletiva nos fundos do cemitério, com ossos humanos espalhados por todo o canto. Se for fazer uma identificação ali de quem está ali, não dá nem para saber mais, eu acho. Crânio de criança, crânio de adulto. Tem um crânio lá que estava ainda com os cabelos da mulher. Pra vocês terem ideia. Sim, eu estou falando isso para realmente vocês entenderem o choque da imagem que a gente viu. Isso é o cemitério da Várzea. Quando eu comecei a andar por esse local, eu comecei a ter medo de estar pisando em alguém. Porque os ossos são espalhados por todo canto. E aí eu fico imaginando uma mãe que já perdeu um filho, uma criança, pelo motivo que for, que vai no cemitério desse, chega lá e vê que a ossada do filho ou da filha dela está lá jogada numa cova rasa coletiva. Ou pior,
Cadê meu filho, cadê minha filha? Tá ali, vamos ali. Aí abre um armário e tá lá o saco com o nome da filha dela ou do filho, com a ossada assim jogada, como se fosse um lixo assim colocado. Isso é o cúmulo da desumanidade. E eu confesso que me tocou muito ter visitado o cemitério da Várzea. Quem estava comigo na fiscalização percebeu que depois que eu vi isso, eu comecei a ficar meio perdido. Eu não conseguia mais. E teve uma hora que faltou a respiração, literal. Então, senhor presidente, eu faço esses requerimentos. São requerimentos que eu comecei que começaram a ser colocados na pauta ontem, que hoje voltaram a estar na pauta. Para o cemitério da Várzea, eu coloquei 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 requerimentos também. E eu espero, sinceramente, que o Ministério Público de Pernambuco, que foi acionado, que a Comissão de Direitos Humanos, que vai ser acionada dessa casa, que a Prefeitura do Recife mostre um pingo de sensibilidade para as famílias recifenses, para pelo menos cobrir os corpos que estão expostos no cemitério, nos cemitérios. 3. Santo Amaro, Casa Amarela e Várzea. E tem que haver uma investigação do Ministério Público na cova coletiva que a gente encontrou lá no cemitério da Várzea. Aquilo dali é um escárnio, aquilo dali é vilipêndio a cadáver, aquilo dali é crime. E principalmente, estamos falando também de uma questão de saúde pública. Porque tem corpos em decomposição que estão expostos nesses cemitérios. Eu queria lembrar de um caso, senhor presidente, para terminar, para vocês verem como é séria a coisa. Há muito tempo atrás, eu cobri o caso de um funcionário do IML, que ficou cego depois que uma mosca pousou no olho dele. Porque era a mosca que tinha pousado nos corpos em decomposição. E aí uma bactéria pegou no olho dele e ficou cego. Então nós estamos falando de uma coisa que realmente é muito séria nessa cidade e que precisa ser revista. Teria muito mais coisa para eu falar, senhor presidente, mas temos uma pauta cheia hoje, temos projetos, alguns importantes, outros não, que a gente vai falar sobre eles ainda hoje. Obrigado.